Você já ouviu falar da parábola do filho pródigo? É uma história profunda, repleta de ensinamentos e que muitas vezes nos leva a fazer uma autorreflexão. Eu gostaria de compartilhar essa parábola com vocês. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele se espartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele, e não queria entrar. E, saindo o pai, o consolava. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Muitas vezes nessa história nós temos uma tendência muito grande de nos colocarmos como o filho perfeito, o filho que nunca teve pecado, o filho que sempre fez as coisas certas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: eu e você, na maior parte do tempo, somos o filho pródigo. Podemos não reconhecer isso por causa muitas vezes do nosso próprio orgulho, mas pode ter certeza, muitas vezes buscamos o perdão de Deus, muitas vezes nos achando indignos desse perdão, mas Ele está com o braço estendido e nos trata como esse filho. Então, nesse momento, que nós possamos ter uma reflexão muito sincera a respeito de tudo aquilo que nós fazemos, para que cada vez menos nós achamos sim como esse filho pródigo, porque não é adequado desfazer das bênçãos e da herança que o nosso Pai Celestial nos dá, mas que nunca esqueçamos da misericórdia que Ele tem por nós e de como nós, muitas das vezes, não somos o filho perfeito, mas sim esse filho que se afastou e que agora voltou para casa.